Os que falam línguas estranhas são mais espirituais do que aqueles que não falam? Eu sou Francisco Facundo. Já de antemão, se você é novo aqui no canal, eu convido você a clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações para receber o nosso conteúdo totalmente gratuito e em primeira mão. E também deixar o seu gostei. Então segue-se mais uma mensagem resumida. Irmãos, vemos que em muitas igrejas, o momento do ápice do culto é quando todos estão falando línguas estranhas. Tem pessoas que têm uma preferência tão grande pelas línguas estranhas que quando ela assiste uma pregação ou até mesmo louvor, que nessa ministração não tem línguas estranhas, elas acham tal ministração enfadonha e cansativa. Porém, a partir do momento que o pregador, o cantor, ele começa a falar em línguas, automaticamente é um momento que há um avivamento. Falar línguas estranhas seria realmente um sinal de grande espiritualidade? Primeiro nós iremos analisar isso à luz da igreja de Corinto. Na igreja de Corinto era bem comum os cristãos falarem em línguas estranhas. A gente vê que Paulo ele vai tratar sobre esse assunto tanto no capítulo 12 como no capítulo 14. No capítulo 14, Paulo vai falar cerca de 7 vezes a palavra língua. E além da língua, lá era bem comum ver manifestações dos dons. É isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 1,7. De modo nenhum que não lhe falta nenhum dom espiritual. Ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Lá era manifesto todos os dons. Porém, a maior ênfase que eles davam em todos esses dons era tanto o dom de revelação quanto o dom de línguas. E todos aqueles que manifestavam os dons eram vistos e conhecidos como os espirituais. E assim havia uma reverência muito grande para com aqueles que manifestavam o dom de línguas, e muitos os viam como os homens mais devotos e mais espirituais por conta deles manifestarem os dons através da língua. Porém, Paulo vai destronar totalmente esse conceito, que lá em 1 Coríntios 3:1 ele vai dizer: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Por um lado, era uma igreja que manifestava todos os dons. Porém, por outro lado, era uma igreja que era totalmente desordenada no pecado. Havia problema de adultério, havia problema de partidarismo, de discriminações, havia falhas morais. Paulo vai relatar que tinha uma pessoa que estava se relacionando com sua madrasta e muitos outros casos, que foi uma das igrejas que mais deu problemas em questões indisciplinares para Paulo. E fora que os que manifestavam os dons eram arrogantes. Eles se achavam melhor do que os outros por conta do manifestar dos dons. E isso, irmãos, é algo que não é diferente atualmente. Muitos se acham muito espirituais, tão somente por falar línguas estranhas, se acham melhor do que os outros, sempre estão se gabando e dizendo que tudo isso é fruto e resultado de uma vida de sacrifício, de uma vida de abstinência. É por conta dos seus próprios méritos que eles conseguiram tal espiritualidade, e assim eles começam muitas vezes a expor e constranger aqueles que não fazem tantas coisas. Quem que não já foi num culto de alguma dessas denominações que todo mundo começa a falar línguas estranhas e automaticamente aqueles que não falam, aqueles que não se manifestam também, não entram naquele mesmo ritmo, automaticamente eles começam a ser expostos e com isso começam a ser constrangidos, onde muitas vezes eles dizem que quem não fala línguas estranhas ou não está falando no culto é um sinal de que não tem Espírito Santo, é um sinal de que eles estão frios, ou até mesmo é um sinal de que eles estão em pecado. Porém,
Paulo ele vai deixar bem claro, irmão, que nem todos têm os mesmos dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 30. Ó, tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Ou seja, irmãos, somente falar em línguas e não falar não é sinal de que quem fala é espiritual e quem não fala não é espiritual. Até porque nem todos têm os mesmos dons. Nem todas as pessoas têm o dom de cura e nem todos irão falar línguas. É isso que Paulo está dizendo. Onde muitas vezes, infelizmente, mas é o que é mais propício nós ver, que aqueles que muitas vezes estão fazendo esse teatro todo, pregadores, cantores, são pegos muitas vezes envolvidos com coisa errada, trapaceando, adulterando, mentindo. Em muitos cultos serve para o pregador e cantor se exibir, nada mais do que isso. E tentar, irmão, mostrar uma espiritualidade a qual não tem. E o pior de tudo é que o termômetro que as pessoas usam para medir a espiritualidade de uma mulher ou de um homem de Deus é o quanto eles falam línguas estranhas. É por isso, irmãos, que é bem comum a gente ver eles se manifestando, porque é algo externo, algo que se vê, algo que vai causar impressão nas pessoas. E tudo isso com o propósito tanto de se promover, como induzir as outras pessoas. Porém, Paulo ele vai dar ênfase no que é melhor, que é falar palavras inteligíveis. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus porque falo mais lindo do que vós, todos. Claro, Paulo está dizendo isso porque se ele falasse menos, automaticamente ele seria taxado por conta da arrogância que existia naqueles cristãos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras na minha própria língua. Paulo está dizendo, ó, quando eu falo mais línguas do que vocês, esse dom ele é mais aperfeiçoado em mim do que a vocês. Ninguém aí pode falar mais do que eu, porque eu fui aperfeiçoado nesse dom. Porém, quando eu for aí, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma, a qual será edificante, a qual será usado para instrução, a qual será uma palavra que será de grande valia do que eu falar 10.000 em línguas estranhas, aonde ninguém vai entender. Paulo está querendo dizer, irmão, que é muito melhor você falar palavras inteligíveis. Paulo vai dizer que tais palavras faladas sem nexo não edificam ninguém, não são capazes de edificar a igreja. E Paulo encerra chamando eles tão somente de infantis. Lá em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. O que é que Paulo está dizendo? Ó, o que falta, o que vocês têm que dar ênfase e prioridade é no entendimento. Serem adultos no entendimento e serem infantil na malícia. Mas vocês estão opostos. Na malícia, vocês são bem ativos. Mas no entendimento, vocês são criança. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, vocês são infantil. Vocês gostam de se apresentar. O que é que uma criança faz, irmão? Uma criança, ela é infantil. Ela não faz coisas, muitas vezes, adultas, pensáveis. Ela não faz coisas, muitas vezes, com tanto entendimento. Assim era a igreja de Corinto, assim é muitos cristãos que agem assim. Agem sem entendimento, aí dizem assim, eu nem entendo o que é que eu estou fazendo. Quando Deus me usa, Ele me usa em formas que nós não entendemos. Aí que vem essa questão das línguas estranhas. Da onde, meu irmão, que Deus vai emburrificar alguém, que Deus vai usar alguém para trazer algo que não edifica ou algo que alguém não entende. Isso não tem nexo nenhum. E Paulo vai dizer que ao invés de eles estarem preocupados em falar línguas, ele deveria estar preocupado em ter uma verdadeira maturidade cristã. Eles deveriam dar ênfase no que é mais importante. Você observe que em 1 Coríntios, os 2 capítulos que falam sobre os dons espirituais é o capítulo 12 e o 14. E entre esses 2 capítulos, você vê o que é que Paulo ele faz questão de dizer. Ele vai falar sobre amor e isso é muito importante para nós compreendermos esse assunto. Quando Paulo ele vai terminar o capítulo 12 para entrar para o capítulo 14 para continuar falando, ele vai migrar para o capítulo 13. E ele vai dizer assim, portanto, procurai
com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele entra com o capítulo 13, que ele vai falar sobre o amor, um capítulo muito conhecido a respeito de vários dons, a respeito de várias virtudes, que não adiantava ter nada disso se não tivesse amor. E isso é o segredo, irmãos. Esse é um sinal de espiritualidade, é o amor. Por que Paulo vai dizer amor? Porque o amor é o principal dos mandamentos, é algo essencial, é algo prioritário na vida do verdadeiro cristão, é o amor. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus 22, 27. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o maior e grande mandamento. O segundo semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele resumiu todos os mandamentos, todas as ordenanças nesses dois. E segundo, porque o amor, irmão, ele é um fruto do Espírito. Se alguém se acha espiritual, ele está cheio do Espírito, ele está cheio de Deus. E automaticamente ele tem que exalar o fruto, porque a Bíblia vai dizer que se conhece uma árvore pelo fruto, e se alguém está cheio do Espírito de Deus, ele tem que exalar frutos do Espírito Santo. O que está referente lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que vai dizer: mas o fruto do Espírito, e o primeiro fruto do Espírito, qual é? Amor. Aí segue-se o outro: gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Porém, você vê que Paulo faz questão de ressaltar que o amor vem em primeiro lugar, porque isso sim é o fruto do Espírito. Então, quer avaliar se um crente, se uma irmã, se um irmão é cheio do Espírito Santo, começa a avaliar se eles exalam, se eles manifestam o fruto do Espírito. E não somente pelos que fazem teatro, que começam a falar muito línguas estranhas, onde muitas vezes tudo aquilo é algo ensaiado e feito. Então, irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? Não esquece de compartilhar, deixar o seu gostei e colocar o seu comentário. É muito importante a sua interação aqui, tá? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, amém.